Olá pessoal, tudo bem? A paz seja convosco. Aqui quem fala é Josué, do canal Eu, Você e a Bíblia. Hoje eu vou passar mais um vídeo sobre como ler a Bíblia em ordem cronológica. Só que este vídeo será o último vídeo da série, então hoje eu encerro a leitura bíblica com o Novo Testamento. Então eu estarei passando as datas com todas as ideias de como foi escrito o Novo Testamento, certo? Então vamos lá. O Novo Testamento ele começou a ser escrito a partir do ano 45 depois de Cristo. Por qual requisito? Porque no livro de Atos, capítulo de número 15, quando foi escrito, lá vai dizer que houve uma assembleia. Pois se você ler o capítulo 15, na reunião que está tendo naquela assembleia, eles vão explicar, eles vão dar uma ordem, olha, envie cartas, digam aos discípulos, digam aos gentios, e assim por diante, diversas ordens. Então após esse ano, começa a ser escrito as cartas, pois não tinha nenhum escrito, não tinha nada. E é ali que começa o primeiro escrito, o mais antigo de todos. E não é um livro inspirado, também chamado de Didaquê, que é as primeiras doutrinas dos apóstolos, que foram as primeiras palavras deles. Então ali se iniciou. Após isso, Paulo ele vai escrever a sua primeira carta à igreja de Gálatas, no capítulo 48. E daí por diante, Paulo ele vai escrever essas outras cartas aqui que vocês estão vendo. Gálatas, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Coríntios, 2 Coríntios e Romanos. Essas cartas foram escritas nas próximas viagens de Paulo, pois na primeira viagem de Paulo, no final dela, Paulo ele vai para essa assembleia aqui, no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Após isso, Paulo ele escreve essas cartas, ele envia para essas igrejas, como vocês estão vendo. Já agora, logo após isso, Paulo ele está preso. Isso vai estar registrado lá em Atos, capítulo de número 21, versículo 17 e do capítulo 28 ao 31. Isso ele vai escrever 4 epístolas. A epístola de Éfeso, Filipenses, Colossenses e Filemon. E essas são as datas a qual Paulo escreveu. Pois Paulo ele vai estar escrito lá em Atos 28, aqui em Atos 28, que Paulo ficou 2 anos presos em prisão domiciliar. Pois ele não foi tido como culpado, mas ele também não foi solto totalmente quando ele chegou em Roma. Então foi dado para ele liberdade por tempo limitado. Então Paulo ficou durante 2 anos em uma casa em prisão domiciliar. Então Paulo escreveu essas 4 epístolas. Após isso, temos as epístolas pastorais de Paulo, antes dele morrer, pois Paulo ele vai morrer lá no ano 64 depois de Cristo. Aí temos 1 Timóteo, 2 Timóteo e a epístola pastoral de Paulo a Tito. Após Paulo ter escrevido essas epístolas, Paulo ele morre em 64, pois Nero estava perseguindo a igreja. Pois se vocês notarem aqui, após os 2 anos domiciliar de Paulo, Nero, quando ele começa a perseguir a igreja, ele pede para Paulo voltar para a cárcere de novo. Então é quando ele pede a cabeça de Paulo. E após isso, Paulo escreve essas 3 epístolas pastorais. Após isso, começa a ser escrito os evangelhos sinóticos. Você tem aqui, o livro de Marcos, o evangelho de Marcos. É claro que muitos vão pensar que Mateus foi escrito primeiro, mas o primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos, pois o autor que leva o seu nome, que é João Marcos, ele, ouvindo as histórias que Pedro contava sobre Jesus, ele escreveu o Evangelho de Marcos. Após isso, começa então a ser escrito o Evangelho de Mateus, como vocês estão vendo aí. Depois disso, quando Lucas ele estava junto com Paulo, fazendo as viagens de Paulo, Lucas ele começa então a escrever o seu Evangelho. Após ele escrever o Evangelho de Lucas, Paulo ele vai morrer lá em 64, ele também vai escrever o livro de Atos, contando toda a história dos discípulos e as viagens de Paulo. Então Lucas escreve o seu evangelho com o seu nome e o livro histórico de Atos dos Apóstolos.
Após isso, João, quando ele sai da ilha de Patmos, isso eu já vou explicar, ele escreve o Evangelho Sinótico de João no ano 80. Depois disso temos uma epístola anônima, que é a epístola de Hebreus. Ela, é claro, foi escrita por um autor anônimo. Eu não posso ditar nenhuma palavra e nem dizer para vocês que foi realmente escrito por Paulo ou por quem foi escrito, né? É claro que eu não posso submeter a isso, pois eu poderia colocar na sua cabeça que seria ou não. E aqui nós temos as epístolas pastorais dos outros apóstolos. Temos aqui Tiago, o irmão de Jesus, que escreveu no ano 48. Se vocês notarem aí a data é um pouco prevista com a data que foi escrito o livro de Gálatas. Eu vou explicar isso aqui um pouco mais à frente, mas aqui é essa data que foi escrito. Tem o livro de 1 Pedro, 2 Pedro e Judas, o meio-irmão do Senhor Jesus. Todas essas cartas foram escritas nesse tempo. E também não podemos esquecer que Pedro, ele escreveu essas epístolas aqui antes da sua morte, pois Pedro, ele morreu em 68 depois de Cristo, por causa das perseguições de Nero. E temos o livro de Judas, né? Claro. Depois vem as epístolas joaninas, essas 3 epístolas. E é claro, João não escreveu só essas 3. João escreveu também o seu Evangelho Sinótico, pois João já não estava mais preso na ilha de Patmos. Então ele escreve, além das suas epístolas pastorais, o Evangelho de João e também ele vai escrever o livro de Apocalipse no ano 81. A ordem cronológica ficaria mais ou menos dessa forma aqui. Eu fiz uma tabela para explicar para vocês e é aqui que a gente vai parar agora. Então nós temos aqui a primeira carta de Paulo aos Gálatas, claro, após aquela reunião que eu expliquei para vocês. Se vocês lerem a epístola de Paulo aos Gálatas, vocês vão notar que ele vai falar sobre essa reunião. Ele vai falar que se encontrou com Pedro, ele vai falar que se encontrou com Tiago, e vocês poderão estar acompanhando de forma totalmente correta a forma cronológica. Temos também o livro de Tiago, né? Uma carta pastoral. Ele menciona Paulo, pois nessa reunião que teve aqui, ele vai mencionar o apóstolo Paulo, e isso traz aí uma linha cronológica muito perfeita para você estar lendo. Depois disso tem 1ª, 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Coríntios e Romanos, que são aquelas cartas lá das viagens missionárias de Paulo, quando Paulo viajou, aquelas 2 viagens antes da sua prisão. Aí tem as epístolas de Paulo em prisão, de Éfeso até Filemon, como nós vimos lá em cima. E essas são as datas que eu estou mostrando aqui. Do ano 48 temos essas 2. Do 50 até 60 temos aqui as epístolas de prisão e as epístolas das outras 2 viagens de Paulo. Após isso temos as epístolas pastorais de Paulo a Timóteo e a Tito, do ano 60 até o ano 61 aproximadamente. Temos os evangelhos sinóticos, como nós vimos lá em cima, do ano 60 aproximadamente até o ano 70, pois Marcos, ele ouviu Pedro ditando os evangelhos e falando das histórias de Cristo. Então, Marcos, ele escreveu o seu evangelho no seu nome. Após isso, nós temos Hebreus, na ordem como foi escrito, Mateus, Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos. Depois disso, nós temos então agora as cartas pastorais de Pedro. Tem 1 Pedro, 2 Pedro e o livro de Judas, as 3 cartas pastorais desses homens aqui. Pedro foi escrito aproximadamente do ano 64 até o ano 65, a primeira. Após tem a segunda epístola de Pedro, que foi escrito de 65 até 68. E a epístola pastoral de Judas, o meio-irmão do Senhor Jesus. Aí temos as cartas joaninas, escrito do ano 80 até o ano 96. Tem aqui o Evangelho de João, vindo com seu nome, as 3 epístolas de João e o livro de Apocalipse. Então toda essa ordem aqui é a ordem cronológica do Novo Testamento. E essas são as datas mais próximas, se eu conseguir alcançar. Eu peguei todo o requisito de datas,
para que você pudesse compreender. Então essa aqui é toda a ordem cronológica do Novo Testamento. Quando nós pegamos a Bíblia em si, a gente não pega ela toda na forma cronológica, mas a ordem cronológica é esta. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham aprendido. Então eu espero que vocês também possam curtir. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo para outras pessoas aprenderem também. Se puder, se inscreva já no canal, para nós podermos ter muitas outras pessoas aprendendo, assim como você está aprendendo. E não esqueça de seguir nossas redes sociais. Então, fica na paz e até a próxima.